Então, pessoal, quando falamos de direitos fundamentais, temos que conceituar, né? O que estamos então nos referindo? Que tipo de direito estamos tratando? Vamos passar a tratar a partir de agora, né? E para definir, para conceituar o que são direitos fundamentais, eu trago duas lições doutrinárias, né? De maneira breve, mas de maneira bem clara, que consegue nos explicar de maneira clara, né? A primeira lição é do Dimitri, né? Do professor Dimitri de Moles e também do Leonardo Martins, que escreveu o livro junto com ele. Também é um livro de curso de direitos fundamentais, né? Que faz parte, está lá na bibliografia de vocês, como referência bibliográfica do nosso curso. E trago também a definição do Marmelst, né? O Jorge Marmelst, que é uma obra que a gente vai falar muito agora na análise da teoria geral dos direitos fundamentais, porque o Marmelst, ele não se restringe a falar um pouquinho do assunto, ele escreve um livro, né, que é um curso só sobre direitos fundamentais, e a primeira parte do seu curso é tratar da teoria geral desses direitos, tá? Então a gente vai falar, vocês vão ouvir falar muito do Jorge Marmelst a partir de agora. A primeira definição de Moles, do Dimitri, né, diz que direitos fundamentais são direitos públicos subjetivos de pessoas físicas ou jurídicas. Então a primeira questão já de identificação aqui é que são direitos públicos, subjetivos porque cabíveis às pessoas e cabíveis a pessoas físicas ou jurídicas, né? Nós temos, por exemplo, sigilo de correspondência, é um direito fundamental que protege a pessoa física e também a correspondência das pessoas jurídicas, tá? Então fica claro aqui, né, deve ficar claro que estamos falando de direitos cabíveis às pessoas físicas e jurídicas no âmbito do Estado. Mas mais do que isso, diz o Dimitri que são esses direitos subjetivos contidos em dispositivos constitucionais. Então, direitos fundamentais são direitos previstos na Constituição, direitos cabíveis às pessoas físicas ou jurídicas, trazidas então na norma máxima do Estado. E como diz o Dimitri, e portanto, que tem um caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade o exercício do poder estatal em face da liberdade individual. Tá? Então, são direitos garantidos às pessoas físicas e jurídicas, previstos na norma máxima no Estado, previstos na Constituição do Estado, né? E que vão limitar o poder estatal e, ao mesmo tempo, garantir liberdades ao povo, né? Liberdades individuais, ok? Liberdades aos indivíduos que compõem o povo, que compõem o Estado. O segundo conceito a gente extrai do livro do Marmelst, né? E o Marmelst, com suas palavras, ele define, ele conceitua direitos fundamentais como normas jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, tá? Então, tem essa característica, né, de estarem ligados à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana e à limitação do poder, tá? Positivados no plano constitucional, ou seja, encartados na norma máxima do Estado, tá? Positivados no plano constitucional de determinado Estado democrático de direito que, por sua importância axiológica, ou seja, por serem os direitos fundamentais terem uma importância valorativa, né, eles vão fundamentar, eles vão servir como base, como fundamento e vão legitimar todo o ordenamento jurídico. Ou seja, eles servem de base para a elaboração das normas e eles tornam aquelas normas legítimas quando na sua aplicação elas não desrespeitam os direitos fundamentais, ok? Então, através dessas duas definições, conseguimos definir, entender que direitos fundamentais são esses direitos públicos subjetivos, ligados às pessoas físicas e jurídicas, ou seja, ligados à dignidade da pessoa humana, quando falamos de pessoas físicas, e de limitação do poder, quando falamos também de pessoas jurídicas, né? E limitação de poder também quando falamos de pessoas físicas, porque elas gozam de liberdades também, né? De liberdades individuais. E, além disso,
são previstas na Constituição do Estado. Os direitos fundamentais, eles estão na norma suprema, né, nos dispositivos da Constituição do Estado, e que tem uma importância no sentido de limitar o poder estatal e garantir liberdades ao povo, né? E ao mesmo tempo, dada a importância como valor fundamental que esses direitos têm dentro da sociedade, dentro do Estado brasileiro, eles também servem de base, de fundamento e de legitimação para a criação das demais normas. Porque nós não podemos ter uma norma, né, criar uma norma jurídica que desrespeite esses valores, que desrespeite os direitos fundamentais. Né? Ela, além de ao desrespeitar os direitos fundamentais, ela é uma norma tipicamente inconstitucional, né? Ofensiva à Constituição e ofensiva aos valores mais importantes estabelecidos na Constituição do Estado, ok? Então, após entendermos que o que estamos falando, ou melhor, o que vamos passar a falar, são de direitos previstos na Constituição, ou seja, na norma máxima do Estado, né? Daí estão no ápice da pirâmide, né, do ordenamento jurídico de Kelsen. E esses direitos fundamentais, eles estão ligados à limitação de poder e também ao exercício e à garantia de liberdades ao povo. Esses direitos fundamentais, eles estão ligados à dignidade da pessoa humana, né? Eles estão diretamente ligados a esse valor da dignidade da pessoa humana, ok? Entendendo que o que nós estamos falando, né, após definirmos aí o que são direitos fundamentais, e já tendo falado que quando formos nos referir a esse tipo de direito, devemos adotar a terminologia adequada, referindo-se a eles como direitos fundamentais, né, esses direitos então encartados na Constituição e ligados à dignidade da pessoa humana, né, direitos garantidos aí as pessoas físicas e jurídicas no seio do Estado brasileiro. Cumpre-nos agora então falar, ainda no estudo da teoria, a respeito da positivação desses direitos na nossa Constituição Federal. De que modo esses direitos eles se encontram previstos na nossa Constituição, né? E nesse sentido então temos que mencionar que os direitos fundamentais eles não se encontram previstos apenas no artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Eles se encontram, como muitas vezes a gente é levado a crer, né? Quando fala lá, direitos fundamentais, todo mundo lembra do artigo 5º, mas eles não estão limitados apenas ao artigo 5º, tá? Não há um rol taxativo ali apenas no artigo 5º, tá? Os direitos fundamentais, eles se encontram positivados em todo o texto constitucional, em diversas partes da nossa Constituição Federal de 88, mas eles se encontram especialmente previstos, especialmente positivados nos artigos 5º ao 17, naquele título 2 da Constituição denominado dos direitos e das garantias fundamentais, tá? Então, eles se encontram positivados especialmente do 5º ao 17, mas não apenas ali. Em outras partes da Constituição a gente encontra também a previsão de outros direitos fundamentais, tá? Então existem outros direitos fundamentais previstos fora do artigo 5º, ou melhor, fora dos artigos 5º ao 17, fora do título 2 da Constituição Federal de 88. Nesse sentido, né, é que a gente traz a disposição do parágrafo 2º do artigo 5º. O parágrafo 2º do artigo 5º diz que os direitos e garantias fundamentais expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, né? Segundo esse dispositivo, né, que precisa ser lido também em conjunto com o parágrafo 3º, que nós colacionamos aí no slide seguinte do material de vocês, que fala dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, né? O parágrafo 3º diz que os tratados e convenções internacionais, parágrafo 3º do artigo 5º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, dos respectivos parlamentares que compõem cada casa do Congresso,
esses tratados e convenções internacionais de direitos fundamentais, eles ingressarão no nosso ordenamento jurídico com status equivalente às emendas constitucionais, tá? Então, conforme nos menciona o Gilmar Mendes, né, o nosso ministro Gilmar Mendes, num trecho de doutrina colacionado aí no slide 252 de vocês, esse que estamos tratando aqui quando falamos da positivação dos direitos fundamentais, nos fala o Gilmar Mendes que esse parágrafo em questão, o parágrafo 2º, né, que menciona ali que os direitos fundamentais eles se encontram previstos em todo o texto constitucional, e não só esses, né, mas também aquele que são decorrentes dos princípios adotados pela Constituição e também daqueles decorrentes de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Menciona o Gilmar Mendes que o parágrafo 2º, ele dá ensejo para que se afirme que se adotou no Brasil um sistema aberto de direitos fundamentais, não se podendo considerar taxativa a enumeração dos direitos fundamentais previstas no título 2 da Constituição. Um rol aberto de direitos fundamentais, porque no dia de amanhã, se o Brasil fosse signatário de um tratado internacional de direito humano, e esse tratado internacional sendo aprovado pelas duas casas do Congresso em quórum, né, especial de 3/5 dos votos em 2 turnos de votação, ou seja, pelo mesmo quórum de aprovação de uma emenda constitucional, esses tratados internacionais, esses direitos previstos no tratado internacional, eles ingressam no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Então, aquele direito humano previsto num tratado internacional que o Brasil é signatário, quando ele passa por aprovação especial por ambas as casas do Congresso em 2 turnos de votação, é como se aquele direito previsto no tratado, aquele direito humano, ele ingressasse como um direito fundamental na nossa Constituição, através de uma emenda constitucional, né? Porque esse tratado aprovado em 2 turnos e por quórum especial, como diz o parágrafo 3º do artigo 5º, eles serão equivalentes a emendas constitucionais, tá? Então, esse rol aqui, estabelecido do 5º ao 17, bem como os demais direitos fundamentais espalhados pela Constituição Federal, né, eles não são um rol taxativo, como diz o Gilmar Mendes. Essa enumeração não é taxativa, porque a todo momento o Estado brasileiro pode incorporar um novo direito fundamental no texto constitucional, como se estivesse aprovando uma emenda constitucional, quando o Brasil então for signatário de um tratado internacional de direitos humanos e que incorpore um novo direito, ou melhor, um direito que ainda não tem assento na Constituição Federal, ok? Então, nesse sentido é que falamos aí da positivação, né, dos direitos fundamentais. E eu trago aqui para vocês até a menção no slide seguinte, quando nós iremos falar da classificação dos direitos fundamentais, a noção de que os direitos fundamentais eles se encontram previstos fora dos artigos 5º a 17 da Constituição Federal, né? Já falando, por exemplo, dos direitos políticos, né? Dos direitos sociais estabelecidos lá a partir do 193 da Constituição Federal, que fala do direito à previdência social, da assistência social, né? Depois também poderíamos citar os direitos de solidariedade, né? Os direitos solidários, como parte da doutrina costuma chamar, estabelecidos lá no 225, que fala do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O direito ao meio ambiente é um direito fundamental, um direito de todos, e que é também um direito humano porque foi previsto em tratados internacionais, né? E deixando claro então que o rol de direitos fundamentais na nossa Constituição Federal não se limita ao artigo 5º, bem como não se limita ao título 2, dos artigos 5º a 17. Eles se encontram espalhados em todo o texto e ainda podem vir a ser incluídos novos direitos. Por isso que o Gilmar Mendes disse que os direitos fundamentais no Brasil são um rol aberto, né? Porque podem ser incluídos novos direitos fundamentais através da aprovação de tratados de direitos humanos em quórum especial na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 5º, ou seja, com o mesmo
quórum de aprovação, com a mesma dificuldade de aprovação de uma emenda constitucional. Então, esses direitos previstos em tratados, quando passam por uma aprovação especial na forma do parágrafo 3º, eles são aprovados como se fossem emendas à Constituição Federal e acabam, então, ingressando no nosso ordenamento jurídico com status de norma máxima, né? Se emenda a Constituição, eles se tornam normas constitucionais. Tá? Então eles vão encartar o ápice da pirâmide do ordenamento jurídico nacional, ok? Volto então no próximo vídeo para falar da classificação e de outras questões relacionadas à teoria geral dos direitos fundamentais.